Você já teve a sensação de que, mesmo estando em silêncio e sozinho, a sua mente parece pesada, como se estivesse rodando um software pesado em um hardware antigo? Muitas vezes, nós culpamos a nossa falta de disciplina ou o cansaço acumulado, mas ignoramos o maior sabotador invisível da nossa performance: o ambiente físico ao nosso redor. No Mestre do Tempo, nós não olhamos para a organização do escritório como uma questão de estética ou capricho doméstico. Nós a tratamos como engenharia de recursos cognitivos. O seu escritório deve ser projetado para ser uma prótese da sua mente, e não um campo de obstáculos para o seu córtex pré-frontal. Existe um custo oculto em uma mesa bagunçada que a ciência agora consegue quantificar. O seu cérebro possui uma largura de banda limitada para processar informações visuais. Ambientes carregados, o que a literatura técnica chama de clutter, exigem constantemente do seu sistema atencional. Cada objeto desnecessário no seu campo de visão, uma pilha de papéis, um cabo enrolado, uma xícara suja ou um lembrete de uma conta pendente, atua como um processo em segundo plano, rodando no seu processador central. Estudos de rastreamento ocular mostram que, em ambientes desorganizados, o nosso olhar se torna errático e aleatório, em vez de dirigido e eficiente. Você gasta energia vital apenas tentando filtrar o ruído visual antes mesmo de começar a trabalhar. A desordem visual atropela diretamente a sua memória de trabalho e a sua memória espacial. Pesquisas indicam que, quando você trabalha em uma cena desorganizada, a precisão da sua memória para localização de alvos diminui drasticamente. O esforço para localizar uma ferramenta de trabalho ou um documento em meio ao caos consome recursos que deveriam estar sendo usados para resolver problemas complexos. É o que chamamos de sobrecarga de inibição. Para manter o foco na sua tarefa principal, o seu cérebro precisa ativamente inibir os estímulos irrelevantes ao redor. Se a sua mesa está entulhada, você está gastando o seu estoque diário de disciplina apenas para ignorar a bagunça, deixando menos energia disponível para tomar decisões estratégicas. Para resolver isso, precisamos aplicar o conceito de redução de atrito e a arquitetura de escolhas. Na engenharia de sistemas, sabemos que a melhor forma de garantir que um processo ocorra é tornando-o o caminho de menor resistência. Meta-análises que envolvem milhões de pessoas confirmam que intervenções que alteram o esforço físico necessário para uma ação, os chamados nudges de fricção, são muito mais eficazes do que tentar aumentar a motivação intrínseca. Se você quer que o seu cérebro entre em estado de foco profundo, você precisa projetar o ambiente para que o trabalho profundo seja a opção padrão, o seu default operacional. Isso significa configurar o seu hardware e o seu espaço de forma que o início da tarefa seja imediato. Se você precisa gastar 5 minutos limpando a mesa, procurando um cabo ou organizando arquivos antes de começar a produzir, você já criou um atrito que o seu sistema límbico usará como desculpa para procrastinar. O protocolo do Mestre do Tempo exige o que chamamos de suporte ambiental. Uma cena organizada oferece um trilho para a sua cognição. Quando o seu ambiente é previsível e limpo, a demanda sobre a sua memória de trabalho diminui, permitindo que você aloque toda a sua capacidade de processamento para a execução da tarefa de alto valor. Outro pilar da nossa engenharia é o zonamento funcional. O cérebro humano é uma máquina de associação de contextos. Se você usa a mesma mesa para jogar, pagar contas, comer e fazer trabalho profundo, o seu cérebro nunca sabe exatamente qual software deve carregar quando você se senta ali. Ao criar gatilhos espaciais, uma zona específica onde apenas o trabalho de alta performance acontece, você reduz a necessidade de controle executivo. Com o tempo, o simples ato de entrar naquele espaço físico sinaliza ao seu sistema nervoso que é hora de ativar as ondas cerebrais ligadas à concentração. É a transição da disciplina consciente para o automatismo ambiental. No entanto, precisamos ser tecnicamente honestos. A ciência mostra que a arquitetura de escolha funciona maravilhosamente bem para comportamentos simples e repetitivos. Mas a sua eficácia em hábitos de longo prazo e tarefas intelectuais complexas depende da manutenção do sistema. O ambiente não vai fazer o trabalho por você, mas ele vai garantir que você não perca a corrida antes mesmo da largada.
Organizar o escritório é, na verdade, uma estratégia de preservação de energia. É garantir que cada grama de glicose consumida pelo seu cérebro seja transformada em progresso real e não desperdiçada na tentativa de navegar em um ambiente hostil e barulhento. A ergonomia cognitiva também desempenha um papel fundamental. Fatores como a temperatura do ambiente e a qualidade da iluminação regulam o seu sistema de vigilância e o seu ciclo circadiano. Trabalhar em um ambiente mal iluminado ou com temperatura inadequada aumenta a sua taxa de erro e acelera a fadiga decisória. O seu escritório deve ser um bunker de produtividade, onde as variáveis externas são controladas para proteger o seu estado de fluxo. Se o ambiente é estável, a sua mente pode se dar ao luxo de se tornar profunda. A conclusão é clara: você não deve trabalhar para o seu ambiente. O seu ambiente deve trabalhar por você. Se a sua mesa é um monumento ao caos, você está sabotando a sua própria inteligência de forma sistemática. Projete o seu sucesso começando pelo espaço físico, limpe o ruído, reduza o atrito de início e forneça ao seu cérebro o suporte ambiental que ele precisa para operar em alta frequência. Lembre-se que o foco é um recurso finito e extremamente caro. Não o desperdice lutando contra a sua própria mesa. O mestre do tempo entende que a alta performance é uma construção que começa de fora para dentro. Ao organizar o seu hardware externo, você organiza o seu software interno. Se você quer parar de se sentir sobrecarregado, comece reduzindo a carga cognitiva que o seu escritório impõe aos seus olhos e à sua memória. Transforme o seu local de trabalho em um acelerador de partículas para as suas ideias. Se este conteúdo te ajudou a enxergar o seu escritório como uma ferramenta estratégica e não apenas como um móvel, inscreva-se no canal. Aqui nós aplicamos a lógica e a engenharia para decodificar a performance humana. Ative as notificações e comece hoje mesmo o seu protocolo de redução de atrito. Projete um ambiente onde o seu melhor trabalho se torna inevitável. Este é o Mestre do Tempo. A gente se vê no próximo nível.